Olá, irmãos e irmãs, amigos, amigas, seguidores. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Antes de começar o assunto de hoje, eu quero convidá-los a nos visitarem aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, na Rua Perseverança, número 21, todos os domingos, 9 horas da manhã. Estamos ali estudando a Bíblia e à noite nós temos culto. Como todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas têm culto no domingo à noite. O nosso horário do domingo à noite é 18 horas. E no meio da semana nós temos culto também, que é o culto de propósitos, que acontece no horário das 19 horas, na quarta-feira. Então, dito estas palavras, lembrando que a Rua Perseverança fica aqui em Campo Grande, no bairro Mambaí, e o número é 21. É o endereço da nossa igreja, mais uma vez, reforçar. E agora, iniciando o assunto de hoje, eu quero falar sobre a alegria. Bom, a alegria é um sentimento que todos querem e desejam ter. Então, esse assunto tão importante, eu começo aqui a falar sobre ele no livro de Atos, capítulo 8. O versículo 4 até o 8º, nós vamos ler assim: No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E descendo Filipe, a cidade de Samaria ou Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava, pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Não é para menos. Não é para menos. Imagina vocês uma situação dessa. Chega alguém ali de fora e começa a pregar a Cristo. E nessa pregação de Cristo, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas, que escreveu também o Evangelho. Eu vou ler um texto de Lucas no Evangelho. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos também. Lucas era um médico daquele tempo, né? Nós temos que imaginar assim. Não tinha o conhecimento que tem hoje. A ciência não era desenvolvida como é hoje. Lucas, então, era um médico nos moldes da sua época. Mas o médico sempre tem um conhecimento a mais do que a média. E Lucas, portanto, podia escrever. E ele escreveu o Evangelho, e ele fala lá no prelúdio do seu Evangelho, e também em Atos, e que ele fez pesquisas para escrever isso. Tudo que ele escreveu. E aqui ele narra os primeiros dias da igreja cristã lá em Jerusalém, lá na Palestina. A igreja fora perseguida desde os seus primórdios. Perseguida ali pelos judeus, porque os judeus tinham um sistema religioso e eles não aceitaram Jesus como Messias. Isso foi um motivo de ter conflito entre a igreja que nascia, o Cristo, que dizia ser o Messias, e os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias, não o recebiam
como até hoje não o recebe como Messias. Então eles começaram a perseguir a igreja cristã, que ainda estava ali unida aos judeus, porque a escritura, a Bíblia que eles tinham era a mesma dos judeus, o templo era o mesmo dos judeus, os cristãos não tinham do seu templo, os seus templos, e eles foram escorraçados e perseguidos, espalhados. E isso veio de Deus, coisa que a gente não quer, né, assumir quando Deus opera dessa maneira, mas veio de Deus. Eles foram espalhados e aqui foram lá para Samaria, Samaria, que era uma província romana da Palestina, que originariamente pertencia também ao povo de Israel. Mas agora ela estava misturada com os gentios, com os pagãos, e por isso os judeus abominavam os samaritanos. Mas o Senhor mandou pregar o evangelho em todo o mundo, começando em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então ali os discípulos estavam fazendo aquilo que Cristo falou, que Cristo ordenou. E quando eles chegam ali, começam a pregar a palavra ali, aqui o texto narra o que aconteceu. Filipe, que era um dos 7 diáconos primitivos, que está no capítulo 6 de Atos, foi para lá para dar um socorro para os samaritanos, para os crentes cristãos samaritanos, e ali Filipe começou a pregar e operar em nome de Jesus, operar sinais e maravilhas em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus opera sinais e maravilhas. E ali, aqui ele narra, o Lucas narra o que aconteceu. Saíam de muitos possessos os espíritos imundos, possesso de espíritos imundos, os espíritos saíam, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Isso trouxe para aquela gente um alívio, porque imagina vocês, paralíticos sendo curados, coxos andando, pessoas que eram ali deficientes físicos começaram a andar. Ora, não é para menos o que isso produz nas pessoas. E aqui o texto, Lucas descreve que houve grande alegria naquela cidade. Então o meu assunto é alegria. Alegria na nossa vida, alegria na nossa casa, alegria na nossa família, alegria na nossa cidade. E aqui a gente fica sabendo da origem dessa alegria. Por que houve alegria naquela cidade? Porque Filipe desceu lá e pregava-lhes a Cristo. Pregando Cristo para as pessoas, essa pregação traz alegria. Por que traz alegria? Agora eu vou lá para o Evangelho de Lucas. Porque Lucas, como eu falei, escreveu também o Evangelho. Tem 24 capítulos. E lá, no Evangelho de Lucas, nós vamos ler no capítulo 4, e vamos começar no versículo 16, quando Jesus começou o seu ministério em Nazaré. Lucas descreve ali a experiência de Jesus em Nazaré. E eu quero falar algumas coisas sobre isso. Aqui é claro que essa narrativa de Lucas em capítulo 4, não fala de alegria. Pelo contrário, eles perseguiram Jesus. Mas Jesus falou da alegria.
E essa alegria que Jesus iria trazer. Diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus tinha costume de ir na sinagoga no dia de sábado, que era o dia de culto deles. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo achou o lugar em que estava escrito. Acho que Jesus tinha o propósito ali de ler aquele texto mesmo. Jesus conhecia bem a Escritura. E Jesus teve a intenção de ler aquele texto. E ele leu para eles aquele texto. E o que estava escrito naquele texto que Jesus ia ler agora em Lucas capítulo 4? Jesus leu lá em Isaías 4, aliás, Jesus leu em Isaías 49, de 8 a 9. Foi o texto que Jesus leu em Nazaré, lá na sinagoga de Nazaré. Ele leu isso aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Olha só o ministério de Jesus que ele veio fazer e que trazia alegria. E que trouxe alegria lá e continua trazendo alegria hoje para todos que recebem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. São libertos das mesmas coisas que eram libertos lá no começo, lá em Samaria. E Jesus continua libertando até hoje. Eu sou testemunha no meu ministério pastoral de todas essas coisas aqui que aconteceu em Samaria, aconteceu no meu ministério. Eu não vou fazer com testemunho porque eu vou alongar o vídeo. Mas essas coisas aconteceram no meu ministério. Eu testemunhei isso no meu ministério pastoral. De forma que aqui Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Ora, isso aqui, libertação aos cativos, não era cativeiro material. Não, é um cativeiro espiritual. Mas esse cativeiro espiritual pode trazer consequências físicas? Pode. Porque ali estavam coxos, que estavam doentes, eram coxos, muito de nascenças, e Jesus libertava essas pessoas. Isso trazia alegria, porque é um motivo muito grande de alegria quando a pessoa fica curada de alguma doença. Eu tive no meu ministério essa experiência. Já falei em vídeos anteriores, e nas igrejas que eu prego também falo dessas experiências que eu tive. Para anunciar boas novas aos pobres, e anunciou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tudo aquilo que Jesus falou aqui, que o Espírito do Senhor estava sobre ele para fazer isso, que é conforme Isaías, capítulo 49, de 8 a 9, ele estava cumprindo ali em Samaria com Filipe, e se cumpre conosco hoje também. Se cumpre conosco hoje. Embora que a gente possa apresentar esta mensagem como simbólica, ou uma figura de linguagem, aqui um simbolismo, de modo simbólico, que pode ser interpretado de modo simbólico, que esse cativeiro é o cativeiro espiritual, que esse cego pode ser o cego espiritual, que agora passa a ver, que são libertados dos espíritos imundos, mas isso também pode ser fisicamente. Tem acontecido muito de Jesus libertar os cativos e oprimidos fisicamente, de doenças físicas. Como eu disse, eu já testemunhei no meu ministério. Mas, aqui principalmente a gente pode dizer os cativos do diabo, os cativos na sua vida espiritual.
E aí, o Senhor, e todo esse cativeiro espiritual traz consequências físicas. Vocês pensam que as drogas, os vícios, não são cativeiro espiritual? São! É um tipo de cativeiro espiritual que se manifesta também no físico. Ora, Jesus pode libertar essas pessoas e isso pode trazer grande alegria. Grande alegria nas famílias. Grande alegria para a pessoa. Portanto, meu amigo, meu irmão, eu estou aqui para falar sobre isso. A grande alegria do Senhor. Em Neemias 8:10, diz que a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero dizer para você, você pode ter alegria no Senhor. Aliás, em Gálatas capítulo 5, a alegria ali é uma parte do fruto do Espírito Santo, que é alegria. Algumas traduções falam em gozo, mas alegria. Ali, nós podemos ter essa alegria do Espírito Santo. E nós temos essa alegria do Espírito Santo. E eu quero que você tenha essa alegria do Espírito Santo. Toda família que recebeu uma libertação na área espiritual, na área física, ficou curado de uma doença pela oração, ou ficou curado também na vida espiritual, era oprimido do diabo e aí ficou liberto de um espírito imundo. Ora, isso traz alegria para aquela casa e para aquela família. Como foi lá em Samaria, pode ser também hoje na nossa vida, nas nossas famílias e nas nossas casas. Portanto, fica aqui minha mensagem: tenha a alegria do Senhor na sua vida. Como, pastor? Aceitando Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ele vem habitar no seu coração e vai fazer uma limpeza, vai te dar uma libertação, vai te dar a salvação, a libertação, e aí você passa a ter alegria. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, hoje e sempre, e a minha também.